Não gosto de trabalhar, não fumo, durmo com muitos sonos e já escrevi 11 romances. Se chove, tenho saudades do sol. Se faz calor, tenho saudades da chuva. Temos poderes de Deus e fui devoto de Nossa Senhora da Conceição. Enfim, literato da cabeça aos pés, amigo dos meus amigos e capaz de tudo se me pisarem nos calos. Perco então a cabeça e fico ridículo. Afinal de contas, sou um homem como os outros e Deus permita que assim continue. Nascido no dia 3 de junho de 1901, na cidade de Pilar, na Paraíba, José Luiz do Rego é considerado um escritor brasileiro que, ao lado de Graciliano Ramos, Érico Veríssimo e Jorge Amado, figura como um dos romancistas regionalistas mais importantes da história brasileira. Zé Lins perdeu sua mãe quando tinha apenas 5 anos, tendo essa sido morta pelo seu próprio marido, que era esquizofrênico. Desde então, foi para a fazenda do seu avô paterno. Fato que se tornou memorável em suas obras, nas quais frequentemente cita a vida no engenho, o autoritarismo dos senhores e a decadência da estrutura econômica voltada ao ciclo da cana-de-açúcar. Foi criada até os 12 anos no Canavieiro, em meio aos requisitos da época das senzalas, do período glorioso das oligarquias rurais e a ascensão da industrialização da cana com a chegada das usinas. Em 1919, ingressou na Faculdade de Direito do Recife e publicou uma coluna no jornal O Diário da Paraíba e se formou em 1924. Depois disso, ampliou seus contatos com o mundo literário. A prosa de José Luiz do Rego foi dirigida por ele mesmo em 2 ciclos. O primeiro, o da cana-de-açúcar, compreende obras como Fogo Morto e Menino do Engenho. Já no segundo, Seria Cangaço Mestizo, está a obra como Cangaceiro, e este é o seu último livro de romance. Tendo se consagrado mestre do regionalismo e escrevido mais de 20 obras, uma das que mais se destaca é Menino de Engenho, que relata um pouco da vida de Zé Lins na infância, contando sua vida dos 5 até os 12 anos de vida. Este foi o livro que marcou a sua estreia como romancista em 1932. Que mesmo tendo sido publicado com dificuldade, o romance foi elogiado pelos críticos da época e ganhou o prêmio Fundação Graça Aranha no mesmo ano da sua publicação. Me lembro muito bem daquele dia. Foi tudo muito de repente. Só escutei os gritos de minha querida mãe. Então corri para ver o que havia ocorrido. Meu pai, meu próprio pai, havia matado minha mãe. Fiquei paralisado observando aquela cena. Uma das piores de toda a minha vida. Dias depois da tragédia, levaram-me para o engenho do meu avô materno, com 5 anos. Fui recepcionado pela minha avó, onde esta disse que eu ia ficar ali morando com eles durante um bom tempo. Aos poucos, fui conhecendo toda a propriedade e o engenho, onde fiquei deslumbrado com seu mecanismo. Certo dia, ao caminhar pela propriedade, eu escutei uma música que vinha da senzala. Então, fui ver o que estava ocorrendo. Eram as escravas ligadas à casa grande. Aliás, belas negras.
dançavam na maior alegria. De tanto observar uns moleques e meus primos mantendo relações sexuais com animais, comecei a praticar o mesmo ato com cabras e vacas da fazenda. Quando tive minhas primeiras letras, enfim, veio com a bela Judite, mulher do Dr. Figueiredo. Com ela, começam a surgir meus primeiros lampejos do amor. Sonhava com ela de noite e de dia, e não gostava dos domingos, porque ia ficar longe de seus beijos e abraços. Foi com ela que mantinha minha primeira relação sexual com mulheres. Dias depois, uma doença tira minha liberdade por um bom tempo. Era o puxado, uma moléstia horrível que me deixava sem fôlego e com o peito chiando. Fiquei então com muitos dias de solidão e de cama. A cura veio por meio dos medicamentos naturais que existiam no terreno do meu avô, sendo estes remédios tanto de negros quanto de brancos. Anos se passaram, me apaixonei por muitas, me relacionei com outras, até que, com 12 anos de idade, conheci uma mulher, como um verdadeiro homem, e com ela apanhei a doença do mundo, a qual ia operando em mim uma transformação. O menino de calça curta ia ficando na curva do tempo, e dali, precocemente, ia brotando um rapazinho de sexualidade exacerbada. Outra vida ia começar para mim. Tudo ia ficando para trás, como um trem em movimento. Menino GG é amplamente considerado pela crítica nacional como pioneiro de uma obra com importância fundamental na história do moderno romance brasileiro. Também é a mais alta expressão literária, poética e recordativa da tradição do engenho para usina na região canavieira, da Paraíba e de Pernambuco. Wow, fantastic, baby. O segundo ciclo da cana-de-açúcar é Doidinho, publicado em 1933. A técnica de narração usada nessa obra por José Lins para denunciar os problemas sociais da época segue, de certa forma, o caminho inverso do Menino de Engenho. Em Doidinho, o próprio narrador encontra-se inserido dentro de um sistema injusto e opressor, sentindo na pele as suas consequências. Já na primeira obra, ele é apenas um denunciador das injustiças sociais vividas pelos pobres do engenho. O título do livro é apelido que Carlos Melo adquirira e narra suas experiências da personagem, quando internado em um colégio severo. Carlos é enviado para o internato, e lá encontra o universo regido pela palmatória e pela injustiça, num romance que lembra O Ateneu, de Raul Pompeia. Não aguentando mais, Doidinho foge do colégio e retorna ao engenho. Apesar da maior parte do enredo passar fora do engenho, o autor retoma reafirmando as más condições dos pobres que ali habitavam. Said our house was
obra Benguê, terceiro livro do ciclo da cana-de-açúcar, apresenta um predomínio de memorialismo sobre a pura ficção. Isso ocorre pela presença das personagens autobiográficas. Carlos de Mello, que é o narrador desse relato. Benguê é um romance de transição, no sentido que o romancista julga libertar-se da predominância da memória, para continuar a realizar uma obra sobre sua paisagem de origem, o engenho. A obra mostra a decadência do patriarcado rural, ao mesmo tempo em que aponta as transformações da base econômica dessa sociedade, como uma crise que escarpa a responsabilidade individual. É a usina que surge afetando desde a vida do homem do eito, do trabalhador alugado, até o pseudo-aristocracia, e a tradição insustentável do senhor de engenho. Fogo Morto, 1943, foi o 10º romance e é a obra-prima de José Lins do Rego, romance de feição realista. Revela o processo de mudanças sociais passado no Nordeste brasileiro, um período desde o segundo reinado até as primeiras décadas do século XX. Na verdade, apesar de sua estrutura literária sólida, Fogo Morto é um documentário sociológico que retrata a oligarquia do Nordeste composta pelos senhores de engenho, ameaçada com a chegada do capital proveniente da industrialização. São engenhos de Fogo Morto onde declara o patriotismo com suas tragédias humanas. O romance é a expressão de uma cultura, pois retrata o mundo da Casa Grande e o mundo da senzala. José Lins do Rego manifesta a tendência regionalista de nossa literatura e de nossa ficção entre 1930 e 1945, configurando a situação política, econômica e social. Portanto, o autor procura retratar, geralmente, na maior parte de suas principais obras, a decadência de uma sociedade patriarcal, que vive um momento de transição entre o engenho e a usina. Infelizmente, José Lins do Rego faleceu em 12 de setembro de 1957, no Rio de Janeiro, aos 56 anos, deixando uma quantidade enorme de obras literárias, sendo algumas delas traduzidas para outros idiomas e outras adaptadas para o cinema e televisão. Um ano antes de morrer, José Lins escreveu um livro de memória chamado Meus Verdes Anos. Volto hoje às minhas criaturas, aos rudes homens do cangaço, às mulheres, aos sertanejos castigados, às terras tostadas de sol e tintas de sangue, ao mundo fabuloso do meu romance, já no meio do caminho. Volto contente e disposto a tudo. José Lins do Rego, 1901 a 1957.